Olá, Célia. Boa tarde. Muito Olá. obrigado pela tua disponibilidade, em primeiro lugar, por estares aqui no nosso podcast. Penso como um consultor imobiliário de sucesso, que eu sei que é um tema muito querido para ti. Já lá iremos desenvolver um pouco mais. Em primeiro lugar, se calhar era interessante, para quem nos está a ouvir e não te conhece, ficar a conhecer um bocadinho melhor quem é a Célia Roque. Obrigada, Rui, pelo convite. Quem é Célia Roque? Célia Roque é uma pessoa que se considera uma criança desperta para a vida, curiosa, criativa e entusiasmada pelas novidades e no fundo, pelas descobertas que vai tendo ao longo da vida. E, portanto, tendo em conta essas características, vou utilizando-as ao longo da minha ação em tudo o que faço. Há muitos anos na mediação imobiliária, não é? Sim, 20. sim, à volta disso, sim, 20 anos, portanto, eu estou com 50. Há 20 que me interessei pela mediação imobiliária, foi uma descoberta por acaso, achei muito interessante a atividade por duas razões. A primeira porque tinha o lado das ligações e da resolução de coisas, não é? De encontrar soluções, que eu adoro, encontrar soluções, criar soluções e, por outro lado, depois uma compensação financeira acima da média. E eu achei super interessante esta atividade e comecei a interessar-me cada vez mais por ela. Pronto. E também fui reparando ao longo do tempo que era uma atividade que até era desvalorizada. E eu senti, nessa altura, enquanto consultora, alguma injustiça, porque quem queria ser consultor imobiliário de uma forma profissional tinha algumas dificuldades pela quantidade de gente que havia na mediação imobiliária e da forma como estavam nesta atividade. E, portanto, quem quer ser profissional tem algumas dúvidas, tem algumas, não é dúvidas, é dificuldades até, de ser bem considerado, porque a atividade também, ainda um pouco desregulamentada, acaba por ser prejudicial. Relativamente a isso, o que eu fiz foi fazer parte da solução e contribuir para que a sociedade pudesse ser servida cada vez mais por profissionais e por pessoas que se interessassem por esta atividade e quisessem ser profissionais, e portanto o meu contributo tem sido esse ao longo destes anos, E em passaste, diferentes funções. passaste exatamente o que eu ia dizer, por várias funções, por praticamente todas as marcas, pelo menos as principais redes imobiliárias no país, e isso também te conferiu uma percepção precisamente daquilo que estavas a dizer e ao mesmo tempo um know-how muito relevante para fazeres o que fazes hoje. Sim, é verdade. Foram surgindo as oportunidades em diferentes responsabilidades, todas elas com desafios diferentes, porque cada função tem responsabilidades e tem desafios, os seus próprios desafios. E isso foi uma experiência muito rica, porque permitiu-me desenvolver sempre soluções para cada situação com a qual eu me ia desafiando, não é? E o facto de querer ser parte da solução acabou por desenvolver em mim esta forma, por um lado, de encontrar soluções e depois de como é que eu torno a minha vida mais simples, mais funcional em termos de metodologias de trabalho que me permitissem não só facilitar a minha vida, mas também a vida dos outros. E, portanto, isto, ao longo do tempo, nas diferentes funções, permitiram-me chegar a esta altura e poder criar especificamente programas que vão de encontro a essas necessidades. No fundo, essa é a grande mais-valia. É eu ter passado no terreno e não ser só teórica, não é? Eu falo por experiência própria, de ter passado em diferentes funções, incluindo até vender franquias com planos de negócio. Portanto, é fácil para mim ter esta noção das diferentes perspectivas das pessoas que atuam na mediação imobiliária. Portanto, E enverdaste, digamos, pela área da formação, do coaching, há 7 anos esta parte. Entretanto, também te desenvolveste nessa área. Pelo que eu sei, és Master em PNL, é isto, acho que estou a dizer bem
Mas de alguma forma foi essa percepção que tiveste do setor da mediação imobiliária, das dificuldades do consultor imobiliário, que te levaram a desenvolver a ti própria nesse campo para ajudar os consultores precisamente a terem sucesso na atividade. Sim, é verdade. Uma das constatações que fui tendo ao longo do tempo e as pessoas que me procuravam para ter sucesso e que de alguma forma criava planos para que as pessoas pudessem ter esse sucesso, na realidade o que acontecia é que aquilo que as pessoas diziam querer alcançar não correspondia às ações. E isso despertou em mim a curiosidade de perceber o que estava para lá daquilo que as pessoas diziam. Porque é que o comportamento não correspondia àquilo que as pessoas diziam? E este é o início de uma nova fase da minha vida e, portanto, um novo contributo na mediação imobiliária, precisamente que tem a ver com o funcionamento da mente humana e que está relacionado com a integridade entre o que se é e o que se faz, porque os modelos de negócio são todos eles muito interessantes, não é? Muito voltado para aquilo que é mensurável e, na realidade, o que faz acontecer e o que faz movimentar a pessoa, mover a ação da pessoa, está ligado aos seus valores, à sua identidade, àquilo em que acredita, e foi por aí que eu fui fazendo o meu desenvolvimento em termos de conhecimento, não só a nível da inteligência emocional, como do coaching, como da programação neurolinguística, que são técnicas que eu utilizo nas intervenções que faço, nos programas que desenvolvo, e que há testemunhos disso. E de alguma forma ajudas a que o consultor pense como um consultor imobiliário de sucesso, porque a forma de pensar provavelmente estará na base de tudo. Sim, a forma de pensar, não só para o consultor imobiliário, mas para qualquer ser humano, é crítica no seu resultado. Portanto, nomeadamente num consultor imobiliário, e aqui assim muito resumidamente, um consultor imobiliário quando chega à mediação, a primeira coisa que pensa é vou ganhar muito dinheiro porque acredita que chega à mediação e que é simples, que é tudo muito simples. E na realidade é se pensar de determinada forma. Normalmente o consultor imobiliário, primeiro, desconhece aquilo que é a essência deste negócio e muitas vezes quer ser empresário, mas continua com uma atitude de funcionário. E o que é curioso é que há dificuldade em que o consultor perceba que um autoemprego pressupõe o seu desenvolvimento em termos de liderança naquilo que diz respeito ao tudo, porque para ter sucesso, seja aquilo que a pessoa entenda como sucesso, para ter o resultado que a pessoa pretenda ter, a pessoa, acima de tudo, tem que ter clareza sobre isso. Primeiro, tem que ter clareza muito grande sobre o que é que pretende, para que isso sirva e possa lá estar no momento em que a pessoa tem outras solicitações e que aprenda a dizer não àquilo que impede de alcançar o que deseja. E isto é algo que a grande maioria das pessoas não está preparada, porque o sucesso ou qualquer objetivo que se queira alcançar parte do princípio que tem que se ter clareza sobre ele. E as pessoas têm normalmente muitas objeções, desfocam-se com facilidade, a disciplina de manter uma rotina que nos leva ao sucesso também não é fácil de alcançar. Tudo isto muitas vezes também está ligado a algo interior da própria pessoa. Certo, É isso? Precisamente por a falta de clareza, porque é natural, hoje em dia a sociedade está cheia de opções, cheia de escolhas, e a dificuldade que a pessoa tem muitas vezes é de definir aquilo que é mais significativo para ela, mais importante, porque o mundo está cheio de opções. E quanto maior for a diversidade de opções, menor é a clareza sobre aquilo que a pessoa quer realmente. Porque se o tempo não estica, eu preciso de definir um plano para alcançar algo que seja realmente importante e estabelecer prioridades sobre aquilo que realmente é importante na nossa vida, significativo mesmo. E ter uma hierarquia de prioridades
Não quer dizer que não se alcance tudo o que se deseja, mas por partes. Eu já te ouvi dizer em várias ocasiões, quando falamos em gestão de tempo, não estamos a falar propriamente na gestão do tempo, porque o tempo é um segundo a seguir ao outro e passa sempre, tem a ver com a gestão de prioridades, é isso que estás a referir agora, não é? Exatamente, no fundo o tempo é o mesmo para toda a gente, porque é que uns têm o sucesso na utilização que fazem do tempo e porque é que outros não têm. Tem muito a ver, primeiro, com a clareza daquilo que se pretende, segundo, com um plano que se possa ter em consideração, atendendo à utilização do tempo, tendo em conta as prioridades. E quando as pessoas fazem esses planos, que às vezes até se conseguem, não é? Os consultores imobiliários muitas vezes fazem esses planos, mas depois não o seguem. Exato. E isso está intrinsecamente ligado àquilo que é o desenvolvimento da própria pessoa. Não desenvolveu ainda, provavelmente, digo eu, pergunto, competências suficientes para que consiga realmente cumprir esse plano que vai de encontro àquilo do objetivo que a própria pessoa estabeleceu. Sim, eu até digo um bocadinho diferente. Digo é que eu acredito que toda a gente tem capacidade, já toda a gente tem tudo o que precisa para alcançar tudo aquilo que pretender. O que normalmente acontece é que as pessoas ainda não têm essa consciência. E no fundo o meu trabalho incide sobre isso, é levar a pessoa à tomada de consciência sobre o que já existe de bom nela e nas suas capacidades, porque o ser humano é tremendo, é excepcionalmente desenvolvido, só precisa de tomar consciência disso. E isso acontece quando as pessoas se predispõem a fazer essa trajetória do autoconhecimento. Porque, acima de tudo, já nem estou a falar só no âmbito profissional, enquanto na forma de pensar do consultor imobiliário, tem a ver com a própria pessoa, tem a ver com o desenvolvimento humano, porque é ele que faz com que haja a integridade entre o ser e o fazer, cujo resultado é uma consequência disso. Então, é lógico que tudo isso fez com que eu me desenvolvesse a vários níveis e no conhecimento do funcionamento da mente humana, sobretudo, para que pudesse ajudar as pessoas na definição daquilo que querem ou que é mais significativo para elas e no fundo, voltar para dentro, as pessoas voltarem-se para dentro porque elas já têm todos os recursos que precisam. No fundo, é essa tomada de consciência e essa clareza que as pessoas normalmente precisam de ter para ser bem-sucedidas. A partir do momento que isso se torna claro, há uma facilidade maior em criar um plano que permita, com maior assertividade e maior aproveitamento do tempo, não é? Tendo em conta a gestão das prioridades nas tarefas críticas, alcançar o sucesso com maior facilidade. Certo, e ao longo deste tempo todo, o facto de teres passado muito tempo na mediação imobiliária e agora mais recentemente teres desenvolvido na programação neurolinguística, tens uma série de programas que tu próprio desenvolveste, alguns ligados à mediação, outros de uma forma transversal para a pessoa, independentemente da atividade que desenvolve, é isso? Sim, sim. O que eu fui fazendo ao longo do tempo foi. O meu objetivo é sempre o mesmo, ou seja, alterar a percepção do público em geral sobre os profissionais do setor. Eu fui trabalhando com pessoas diferentes, ou seja, ao início, enquanto consultora, fui trabalhando com o público final e depois fui alargando o maior número de pessoas, portanto, equipas, por vezes as equipas de liderança, para as ajudar a liderar os seus grupos e também os empresários que muitas das vezes precisam de uma reorganização ou de uma transformação e no fundo isso é o que me dá mais satisfação. O que eu fui criando ao longo do tempo foram workshops que são complementares à mediação e portanto para qualquer setor de atividade, nomeadamente na forma de pensar, porque é crítica no sucesso de qualquer pessoa, em comunicação também e na gestão de tempo. Gestão de tempo não é gestão de tempo, mas sim na gestão das prioridades. Por outro lado, aquilo que é a essência do meu trabalho
tem a ver com alcançar objetivos de uma forma eficaz, sejam elas do consultor, sejam elas das equipas comerciais, das lideranças ou do empresário. Portanto, Tens um site online onde podemos ver alguns desses conteúdos. Qual é que é? é sellerrock.pt. É muito fácil. É muito fácil. E conseguem, de alguma forma, pesquisar um bocadinho mais daquilo que é o teu trabalho e encontram lá conteúdos e mais detalhes sobre esses workshops que estávamos a falar. Olha, Célia, eu acho que falaríamos muito tempo sobre estes temas. É sempre um gosto de falar contigo e aprendo sempre contigo muita coisa. Muito obrigado pela tua disponibilidade e noutra oportunidade, com certeza, que vamos desenvolver ainda mais estes temas. Conto contigo para isso. Obrigada e votos muito sucesso para o vosso programa. Muito obrigado.